Meus queridos irmãos, muito boa tarde, sábado abençoado. Quero compartilhar uma palavra com os meus queridos. O livro do Apocalipse é o livro de Deus, o livro da revelação. Revelação do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele deixou para todos nós. No capítulo 1 do Apocalipse, nos diz: revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo enviou e as notificou a João. João recebeu a mais bela revelação diretamente de Deus para transmitir aos seres humanos, em especial à igreja. Porque o mundo não entende de revelação da palavra de Deus. E pasmem, boa parte da igreja também não. Porque a revelação ela vem de três formas: pesquisada, revelada e herdada. Por isso a palavra de Deus nos aconselha a pesquisar, a ler, a aplicar o coração em descobrir os segredos da Bíblia Sagrada. O maior dos segredos foi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele venha a acreditar não venha a perecer, mas que tenha a vida eterna. A grande realidade da vida é que todos nós que estamos vivos sabemos que um dia a morte vai chegar. É claro que tem segredo escondido na Bíblia quanto ao encontro do ser humano com Deus. Para muitos, o apóstolo Paulo chegou a dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Em outras palavras, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. É claro que quando ele disse isso, ele estava crendo que seria para o seu tempo, mas não seria para o seu tempo. 2000 anos se passaram. A igreja daquele tempo morreu todos. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja profética, continua de pé. Bilhões de servos de Deus já partiram e estão aguardando aquilo que eu e você aguarda também, que é o precioso encontro com Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, foi prometido por Deus e chegou ao seu tempo neste mundo com a promessa: todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário o ser humano acreditar em Deus, depositar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, na sua preciosa palavra. O livro do Apocalipse foi o bem precioso, a maior revelação que Deus deixou, em especial para o seu povo, para a sua igreja. Olha o que diz aqui no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A agenda de Deus é a Bíblia Sagrada. A Bíblia contém toda a revelação de Deus. A Bíblia é um livro fechado e completo quanto às revelações. Todas as revelações que precisamos para a nossa vida está na palavra de Deus.
Vemos aqui o livro do Apocalipse, primeiro capítulo, o livro de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo. No capítulo 1, fala sobre o seu nome, o seu poder, a sua capacidade, o seu caráter. O homem simples e humilde que viveu entre os judeus, se humilhou entre eles, falou com eles, se alimentou de pães e peixe, socorreu os pobres. Este homem, no primeiro capítulo, está esclarecendo sobre a sua glorificação, ele andando no meio dos 7 castiçais, sendo apresentado por Deus a João, na ilha de Pátimos. Deus estava passando para João toda a revelação do seu Filho querido, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2 fala sobre um tempo que Deus iria abrir para a sua igreja. 7 igrejas históricas e proféticas. Capítulo 2 fala da sua igreja. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 2. Fala sobre a igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, da igreja de Pérgamo e da igreja de Tiatira. Fala sobre essas igrejas. Capítulo 2 e 3 fala de um tempo profético das 7 igrejas da Ásia Menor. 7 tempos seria o tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. No capítulo 1 fala sobre o Senhor Jesus Cristo abrindo este tempo, que é o tempo da graça. No capítulo 2 fala dessas igrejas. No capítulo 3 fala de mais igrejas e também da última igreja. O capítulo 3 fala sobre a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Hoje, em que tempo nós estamos da igreja do Senhor Jesus Cristo? Estamos exatamente no tempo da igreja de Laodiceia, que é a última igreja histórica e profética. Do primeiro capítulo do livro do Apocalipse, está falando sobre a abertura de um tempo de graça. E quem abriu esse tempo de graça foi Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. No momento em que ele ressuscitou, abriu-se um tempo de graça precioso, que é o tempo da graça. É a porta que ele disse para o pastor da igreja de Filadélfia: eis que põe uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Quanto à igreja, a última igreja, que inclusive é a igreja do nosso tempo, a igreja de Laodiceia, ele disse para esta igreja, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. O Amém, isto diz, ou assim seja. A testemunha fiel, Jesus Cristo foi o verdadeiro testemunha de Deus, o verdadeiro testemunha de Jeová. Testemunha é aquele que se torna mártir
por amor àquele a quem ele está defendendo. E Jesus Cristo defendeu o Pai, a sua palavra, a sua autenticidade, a sua pessoa. E olha o que vemos. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus. Como diz no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo é a verdadeira palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor. Pois tudo em Deus é verdade. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É disso que o ser humano precisa. Vemos que o tempo da graça está para encerrar. Nós estamos no tempo de hoje, exatamente, no capítulo 3, do versículo 20 a seguir, no tempo da igreja rebelde, a igreja de Laodiceia. Olha o que Jesus disse para esta igreja. É exatamente o tempo em que estamos. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Note uma coisa. Jesus Cristo estava falando exclusivamente para a igreja final, a 7ª igreja. Alguém que diz, eis que eu estou à porta e bato, é porque colocaram esta pessoa para o lado de fora. Jesus Cristo hoje, no nosso tempo, ele está do lado de fora da igreja do nosso tempo. Por quê? Note uma coisa. A igreja deste tempo é a igreja dos holofotes, dos artistas, das negociações, das negociatas, das campanhas, dos envelopes, das balas ungidas, rosa ungida, aonde se pregam, mas se cobram para pregar, aonde os artistas são valorizados. Quando estou dizendo artista, é do meio gospel. É mais valorizado o cântico do que a palavra. Nesse tempo em que estamos. Não estou generalizando, não, de maneira nenhuma. Porque tem aqueles que estão ainda fazendo a vontade de Deus, louvando, adorando, pregando, de maneira agradável, simples e pura, sem segundas intenções. É claro que esses necessitam ser ajudados. Mas a Bíblia não nos dá apoio para cobrar, para falar em valores. Não. Jesus Cristo disse, e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém, quem não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os sinais seguiram aos que creram. O seu nome é o mesmo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é o mesmo. A sua palavra é a mesma. A
palavra dele não muda. E por que que mudou tanto no nosso tempo? Por causa da ambição, do egoísmo, do egocentrismo. Porque os homens mudaram os valores cristãos. Não estou generalizando. O Salmo 4, versículo 2 diz: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Uma multidão se esqueceram de pregar a palavra e estão se definhando, brigando. Devemos voltar ao primeiro amor e se esforçar para continuar de pé diante de Deus. Capítulo 1 fala da apresentação, do nome poderoso, da capacidade, do poder, do caráter da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3 fala sobre um tempo determinado por Deus para a sua fiel igreja na terra. Mas esta igreja é representada pelo número 7. E o tempo da igreja está se findando. O tempo da igreja seria praticamente 2000 anos. E nós já passamos desse tempo, estamos no tempo da prorrogação. O arrebatamento está perto de acontecer. No capítulo 4, João ouve a voz que diz: sobe aqui. Imediatamente ele subiu. Não pelo seu merecimento, pelos seus méritos, não. Mas foi o Espírito da revelação que levou João até os céus, até as nuvens, até os céus dos céus. E quando ele estava ali, ele viu a glória de Deus diante de si. E o que que ele viu? Ele viu os 4 animais, ele viu os 24 anciões, ele viu um trono tremendo, poderoso. E o anjo disse para ele que precisaria alguém se apresentar ali para pegar aquele grande livro. E ele chorou, porque ele se esqueceu do seu amigo, o qual ele estava aqui na terra, andava com ele, debruçava no seu peito nos momentos de reuniões. Acredito que ele tenha se esquecido, porque João chorou muito e não achou ninguém digno. Mas o digno foi apresentado no capítulo 1 do Apocalipse. O anjo disse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João olhou, João não viu um leão, João viu como um cordeiro sendo morto. Ele veio e tomou o livro da destra da majestade. E no momento em que ele tomou o livro, os 24 anciões, os 4 animais e as miríades celestiais se curvaram a ele. Que momento glorioso! Os 24 anciões eram uma representação da igreja nos céus. E João então viu as maravilhas acontecendo diante dos seus olhos. Note uma coisa, capítulo 1 é a apresentação do Senhor Jesus. Capítulo 2 e 3 é o tempo da graça, o tempo das 7 igrejas, a qual nós estamos agora na última igreja. Capítulo 4 fala sobre a igreja já nos céus. Capítulo 5 está falando da igreja sendo recepcionada e recebendo presentes, os galardões, as bodas do Cordeiro, o casamento. A igreja entronizada nos céus, ela verá o momento em que o Cordeiro começa a abrir os 7 selos. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, isso não vai acontecer. Assim que a igreja for arrebatada, estiver lá,
ela vai assistir de camarote os selos sendo abertos, quando diz lá, no capítulo 6 do Apocalipse, havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. João, vendo os 24 anciões assistindo, que já era uma representação da igreja, vendo os selos sendo abertos. E não vai demorar, queridos irmãos. Em muito breve, a igreja será arrebatada e assistirá de camarote o momento em que o Senhor Jesus Cristo, certamente calmo, sereno e tranquilo, começará a abrir os selos. E quando abrir o primeiro selo, olha o que diz aqui. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e uma coroa, e saiu vitorioso. É o tempo da abertura da grande tribulação. Aliás, da tribulação, que é os primeiros 3 anos e meio. Este personagem será o Messias dos judeus, porque os judeus rejeitaram Jesus em sua primeira vinda. Jesus Cristo disse para ele, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Isso vai acontecer. Eu quero parar por aqui. Se você gosta dessa meditação, dê um like, compartilhe. Coloque nos grupos. Vamos anunciar as verdades do Evangelho. Eu, evangelista Édio, do canal A Voz do Atalaia, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Fiquem na paz. Amém.